Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda. Vem. Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui. Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes certificado pelo Instituto Gallup e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira, sua linda, tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo 5 dias da semana para viver somente o final de semana. E isso não é viver, isso é apenas sobreviver. Você merece muito mais do que isso. Portanto, através do autoconhecimento, com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Trocando ideias. Convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, sua linda. Eu sei que o ouvinte do Trocando Ideias, do podcast Segunda-feira, sua linda, ele vai conhecer uma Vanessa que é terapeuta transpessoal, que é professora de yoga, mas eu queria que ele conhecesse também a Vanessa Screbani, assim, aquela da fila do supermercado, sabe? Aquela Vanessa Screbani do dia a dia, assim. Então eu queria que você dissesse para o ouvinte da Segunda-feira, sua linda, quem é a Vanessa da fila do supermercado, sabe? Quem é essa pessoa que chega comigo aqui hoje, assim? Como é que você pode falar um pouquinho de você para o ouvinte aí do podcast Segunda-feira, sua linda? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fá. Gratidão, viu, por esse convite. Eu também estou muito feliz. A gente seguiu uma jornada juntos, né? Então, podemos participar da transformação do outro. Perfeito. Então, acho que isso nos conecta, né? Nos mantém conectadas. E, Fá, muito da minha transformação e muito do que eu faço hoje, profissionalmente, passa, né? Não tem como, né? Não está separado. Passa exatamente por essa minha transformação pessoal. Inclusive, essa semana eu me aprofundei nisso. Eu torci o nariz para astrologia, mas resolvi fazer um mapa. E no meu mapa isso fica assim muito explícito, sabe? O quanto é a minha vivência que naturalmente surge no meu trabalho. Então, assim, é realmente o meu processo, a minha busca, a minha caminhada, como foi a estrutura da minha família, tudo isso resultou no que eu faço hoje. Eu vejo, né, que por muitas vezes eu até resisti nesse caminho, mas assim, a vida é muito inteligente, né? Então eu sinto que o que eu faço hoje é isso, é reflexo mesmo da minha vida, sabe? Daquilo que eu tô no meu dia a dia, daquilo que... Eu quando você fala de o que eu faço hoje é reflexo da minha vida e muito daquilo que eu vivi e que você traz, assim, em alguns momentos eu resisti, me parece que é preciso ter consciência, né, de quem você é para dar aquela viradinha de dizer assim, talvez agora eu possa, ao invés de resistir, experimentar esse novo, né? Exatamente. É isso? Por um bom tempo na minha vida eu resisti. E hoje eu escolho, então é diferente. Uau. Mas você tem razão, porque primeiro eu precisei, né, identificar o que eu estava sentindo, né, identificar os sinais, para realmente conseguir fazer escolhas, né? Porque antes eu segui uma vida ali, no automático. Uau. Eu percebo isso, né? Eu consegui identificar esse processo. Eu vivia muito no automático. Então, eu fiz escolhas lá de trás, de adolescência. O que eu vou estudar? Que profissão eu vou escolher?
escolher, e foi um pouco no automático, pela necessidade, né? E aí, nesse caminho, nesse processo, e com o que eu sentia, com o que o meu corpo começou a me falar, e com aquilo que começou a ficar insustentável, né? Então, chegou um momento da minha vida que essas escolhas, assim, perdidas, sem conexão, tudo isso ficou insustentável. Então, meu corpo começou a gritar mesmo, né? De dor, fala no sentido profundo. Sensação física. Dor, sensação física, dor de estômago, dor de cabeça, todos os dias. E até então eu achava que era, eu tomo um remedinho e isso passa. Toma Neosaldina e passa, né? Isso, eu era quase ali sócia da Neosaldina, sabe? E até que isso ficou insustentável. Então, de alguma forma, eu tive que olhar para isso. Assim, eu digo assim, não é nem infelizmente, sabe? No meu caminho foi assim, foi através da dor. E hoje, através do que eu faço, através do meu trabalho, por ter experienciado isso, eu posso dizer para as pessoas que não precisa ser pelo caminho da dor. Pode ser por um caminho mais amoroso, né? Isso é muito possível, eu acredito nisso. Uau. E eu acho que essa fala sua, que pode ser pelo caminho do amor, pelo caminho mais amoroso, tem tudo a ver com a premissa, né, da Segunda-feira Sua Linda, né? Porque eu costumo dizer, muitas pessoas chegam a um determinado ponto que até, de repente, idealizaram, sonharam, mas sendo muito pressionada pelo medo, né, pela falta de, né? Então eu ganho muito dinheiro porque eu tenho muito medo de faltar dinheiro, né? Eu faço de tudo para o outro porque eu tenho muito medo de perder o amor de alguém, sabe? Então eu vou conduzindo a minha vida mais com o olhar da falta do que de um olhar amoroso daquilo que eu trago em mim, né? De talentos, de amor, de poder pessoal, de amor próprio. Quando você falou foi assim que começou a trazer dor física, sensação física, eu conheço muito da sua história porque nós convivemos junto nesse caminho do autoconhecimento, mas eu queria assim que você pudesse compartilhar com ouvintes da Segunda-feira Sua Linda o que foi essa mudança, né? A Vanessa que vivia nesse piloto automático. Por que eu te falo isso, Vanessa? E a Vanessa de hoje, por que eu te falo isso? Porque é muito comum as pessoas trazerem assim, eu preciso atingir um determinado ponto para parar de andar no piloto automático, parar de sentir essa dor de cabeça, ou seja, eu preciso ter uma determinada quantia, eu preciso atingir um patamar tal, e me parece que você fez algumas mudanças, muitas vezes sem ter essas respostas todas, né? Você não esperou chegar no momento ideal para fazer toda uma virada. Isso foi acontecendo na caminhada. Faz sentido ou não? Quando você sai do mercado corporativo e vem para, né? Como é que fala um pouquinho disso, por gentileza? Se você me der a permissão, eu posso contar um mito rapidinho? Por favor. Que é um mito assim que traz... Fica tranquila, por favor. Tá, esse mito conta a história de Garuda. Garuda, dentro da mitologia, né, indiana, é um homem, então alguém que tem um corpo de homem, membros, né, braços, pernas, mas tem asas, bico e garras de águia. Então Garuda significa águia. Okay. E Garuda, uma ave divina, ele nasceu através de um ovo, mas esse ovo era enorme e tinha muita luz, mas assim, luz de 1000 sóis. E quando os deuses viram aquilo, falaram uau, ficaram muito impressionados com o tamanho e com a luz. O que eles fizeram? Eles falaram, opa, para ele estar no mundo, a gente vai precisar reduzir essa luz e reduzir esse tamanho. Então, existe uma postura dentro da prática de yoga que se chama Garudasana, a postura da águia, onde a gente entrelaça as pernas e os braços e a gente fica um pouquinho menor. Né? Então, a gente faz isso a partir de um movimento expansivo, se encolhe para depois retornar. E Garuda, né, essa águia divina, descobriu que a mãe dele tinha feito uma aposta com as serpentes. E para conseguir resgatar a mãe, que passou a ser então escrava dessas serpentes, ele tinha que passar por 3 provas mortais. Então a primeira delas era passar por um arco de fogo. Com seus poderes, ele bebeu a água de alguns rios, soprou esse arco de fogo e passou. Depois ele tinha que passar por uma roda, uma porta que tinha uma ponta muito afiada. Com os seus poderes, ele se reduziu ainda
ainda mais, ficou bem pequenininho e passou. O último desafio, ele deu de cara com 2 serpentes gigantes e muito venenosas. Com as suas asas, ele bateu as asas e fez uma grande nuvem de poeira. E aí, elas não conseguiam enxergar o Garuda, ele foi lá e com o seu bico matou as 2 serpentes. E para devolver, né, para devolver a mãe de Garuda para ele, elas pediam o néctar da imortalidade. Então, por isso ele passou por esses 3 processos para conseguir resgatar esse néctar. Então, conseguiu, chegou lá, pegou e foi levar lá para as serpentes para resgatar a mãe. No momento que as serpentes começaram a beber daquele néctar, que era tão forte, tão poderoso, a língua delas se partiu ao meio. Então, aí vem, né, a teoria de que a língua, né, das serpentes é cortada ao meio por conta desse néctar. Mas os deuses se deram falta. Falaram, quem roubou esse néctar da imortalidade? E foram pegar. Então, elas só conseguiram ali beber um pouquinho e tiveram que devolver a outra parte. Mas Garuda conseguiu fazer aquilo que ele tinha, né, se comprometido a fazer, e elas decidiram que sim, deixariam a mãe dele embora, desde que ela prometesse que jamais colocaria a vida de Garuda em risco por conta de apostas assim tão perigosas. A lição da história é, por muitas vezes na nossa vida, a gente se esquece que a gente é um ser espiritual vivendo uma vida humana. E aí, diante de desafios, às vezes a gente está muito preso no medo, né, nas nossas histórias, nos obstáculos naturais que a vida coloca na nossa frente, e se esquece quão grande a gente é, né? Então, Garuda ensina exatamente isso pra gente, esse medo, né? Pra gente não esquecer que nós somos seres divinos, que essa inteligência, essa amorosidade, tudo isso já está dentro. Essa luz própria. Essa luz já está dentro, é a essência, né? Todos nós, em essência, somos amor. Então, como que a gente, ao longo desses obstáculos, ao invés de se identificar e ficar preso em algumas situações, a gente pode se reconectar, pode voltar para aquilo que é essencial, para aquilo que é amor, que é luz, para a gente realmente conseguir expandir essa luz para o mundo e fazer aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, eu te contei tudo isso, porque, assim, nossa, mãe. É muito linda essa história, né? Muito significativo mesmo, né? E aí eu te contei esse mito porque eu vejo, assim, na minha trajetória, né? E na maioria de nós, o quanto a gente vai se enroscando nos obstáculos sem perceber, assim, a luz que esses obstáculos podem trazer para nossa vida. Então, como eu te disse, né? Eu fiz algumas escolhas que me levaram para o mundo corporativo. E trabalhei ali no mundo corporativo porque ali eu acreditava que assim, tinha que ser assim, né? Já que todo mundo fazia assim, então tinha que ser assim. O sucesso era esse o caminho. E assim eu vivi e mudava de uma empresa para outra, achando que o problema estava na empresa, no chefe, no colega, no projeto, até eu conseguir compreender que eu precisava olhar para mim. Foi então que eu iniciei meu processo de autoconhecimento, com terapia, com várias vivências que me possibilitaram mergulhar no sentir. Então foi um processo muito de sair do racional, porque a mente fica ali contando várias historinhas e repetindo muita coisa, e mergulhar naquilo que o meu corpo estava dizendo, naquilo que as minhas emoções estavam tentando a todo custo me mostrar, sabe? Então eu brinco que quando eu encontrei o yoga, quando eu encontrei a psicologia transpessoal, eu passei a fazer esse caminho de volta para casa mesmo, para virar a chavinha e começar a fazer escolhas mais conectadas com aquilo que eu sinto, com quem eu sou de verdade, né? Sem ficar tão amarrada ou identificada com aquilo que de repente o mundo espera de mim. Então, realmente me conectar com aquilo que é autêntico, com aquilo que me move, com aquilo que me faz ser útil também, que me ajuda a devolver, sabe? Todo o aprendizado que eu tive, como é que eu consigo também devolver isso? Pois é, Vanessa, quando você fala de devolver, de contribuir com o outro, me vem muito assim também, e é uma coisa que eu queria te perguntar, porque
É muito comum as pessoas elas acreditarem que elas precisam fazer uma mudança de carreira para que algo mude, né? Então, assim, algumas se sentem chamadas a isso, mas outras têm a ilusão de que, poxa, aquilo que a Vanessa fez na vida dela foi tão bonito, eu quero isso para mim. E aí eu preciso sair daquele lugar, fazer todo o caminho. E muitas vezes o chamado dela está exatamente em ela encontrar esse poder pessoal do qual você trouxe no mito do Garuda, naquele lugar que ela vive, porque ali ela vai ser mais útil, né? O que você pensa disso? Nossa, Fá, ótimo você ter tocado nesse ponto, porque assim, muitas pessoas chegam e perguntam para mim, Van, como foi esse processo de transição? E eu falo para as pessoas exatamente isso. Nem todo mundo precisa fazer romper, sabe, com aquilo que faz hoje. Às vezes, se conectando, a gente vai realmente perceber que é ali, naquele lugar que a gente está, naquela função, mas de repente de outro jeito, de outra forma, encontrando novos caminhos, fazendo talvez uma nova aliança, mas continua, né, naquela profissão que já realizava antes. Então, eu digo, não precisa do rompimento, sabe? Não precisa da cisão. Esse foi o meu caminho, mas não, né? Eu digo que o caminho principal, a avenida principal, vamos dizer assim, é a avenida principal que te leva de volta para casa, para realmente se reconectar, sabe? Então, ali, se você tem que pegar uma outra rua e realmente mudar a rota, talvez sim, mas não necessariamente, não é uma regra. Não é uma verdade absoluta, né? Exatamente. Esse não é um único caminho, né? Exato. Você pode fazer diferente daquilo que você já faz, encontrar uma nova forma mais harmônica, mais saudável, de fazer aquilo que você já faz. Com mais propósito. Exato. E perfeita essa fala sua. Eu sinto sinceramente que esta fala sua vai tocar muitas pessoas, né? Quando escutarem o podcast, essa fala, porque aqui escutando, eu sinto me trouxe uma certa leveza no aspecto de poxa, que bom que eu não preciso enfrentar mais essa dificuldade. Qual é essa dificuldade? Eu perceber que eu preciso me conhecer, eu preciso adquirir novos hábitos, eu mereço ir ao encontro da minha casa interior, da minha luz própria, e ainda assim fazer toda uma mudança de carreira. Não, né? Pode ser que eu descubra naquele entorno o quanto eu posso entregar. E aí vai muito ao encontro, Vanessa, do que eu percebo muito na minha clínica, inclusive, quando eu tenho um percentual grande de líderes, de empresários, e eu nunca escrevi na porta da clínica algo do tipo, só atendo líder, só atendo empresários, você entendeu? Mas como que vem, porque trago na minha história muito essa coisa do mundo corporativo, da terapia organizacional, sabe? De como você pode ser instrumento e canal dentro desse ambiente onde você passa horas trabalhando e tudo. E nessa fala sua vem claro para mim o quanto que nós podemos, sim, servir com um propósito aonde nós estamos e ir fazendo pequenos ajustes realmente no caminho, né? Exatamente, Fá. Eu também, assim, tem chegado cada vez mais pessoas, né, que também trabalham em grandes empresas ou até em hospitais, né, que são líderes ali de hospitais. Então, eu acabei de realizar um trabalho muito bonito com uma equipe de médicos, uma equipe multidisciplinar. Uau. E a proposta deles era exatamente como é que eu posso me reconectar comigo, estar melhor comigo para servir melhor dentro da minha profissão. Como é que eu posso me tornar um melhor médico, um melhor enfermeiro, né? Como é que eu posso me tornar um melhor líder? E aí eu gosto daquela frase do Gandhi, né? Seja você a transformação que você quer ver no mundo, né? Então acho que é isso, começa por nós, né? Para que a gente possa fazer aquele caminho que precisa ser feito, que muitas vezes é ali, naquele lugar que você está, né? Você como terapeuta transpessoal e nas mudanças que você fez na sua vida, você falou algumas vezes aí em essa coisa do sentir, né? E eu vi, assim, eu te acompanho bastante no seu social media, eu sei que você tem se comunicado de uma forma onde você fala muito essa coisa do corpo, da conexão com a natureza. Eu tive a oportunidade de indicar essa semana, inclusive, as suas meditações do Insight Timer para 2 clientes minhas de consultório.
adoro, porque sinto que você traz uma sensibilidade na sua comunicação, né? Dessa coisa do sentir. E eu vi ali no seu perfil do Instagram que você coloca essa coisa do corpo, da mente e do coração, né? Compartilha com a gente, assim, como ouvinte da Segunda-feira Sua Linda, como é que você busca na sua vida esse equilíbrio, assim, corpo, mente, coração? O que você, não de receita, mas o que você poderia compartilhar com alguém que não deseja fazer uma mudança de carreira, que não deseja ser uma professora de yoga, mas que deseja viver e não sobreviver em cada dia? Você pode compartilhar. Fá, eu tenho acompanhado os podcasts, né, os seus podcasts, e eu vejo que você também fala muito disso, que é o quanto a gente precisa buscar aquilo que é integral, né? Sermos seres integrais. Então, quando eu trago mente, corpo e coração, é exatamente essa tríade que compõe aquele ser integral. Então, por muitas vezes, a gente nega o corpo, nega a matéria, né? Nega aquilo que é do mundo. Até quando eu falo de corpo, eu não estou só falando do corpo físico, não, mas e aquilo que está no mundo, aquilo que é físico, né? Aquilo que é material. Então, tudo isso está a serviço da nossa evolução. Então, se o corpo é o veículo, inclusive para perceber os pensamentos, né? Ali, a mente, como é que a gente pode cada vez mais se aprofundar naquilo que o corpo tenta dizer pra gente, porque o corpo nunca mente, né? Às vezes a gente está lá tão conectado com a mente, dizendo, isso não dá, isso não é para mim, ou isso é muito difícil, né? Às vezes se identificando com as crenças, mas se a gente consegue entrar na inteligência do corpo, né? Perceber, por exemplo, o ritmo da respiração, né? A respiração diz tanto sobre as nossas emoções, né? Então a gente começar a cultivar esse olhar amoroso para aquilo que o nosso corpo pode ensinar pra gente. E quando eu digo, né, coração, aquilo que move, é aquilo que move a gente, né? Aquilo que vem de dentro mesmo, os nossos valores, aquilo que realmente nos conecta às pessoas, né? Aquilo que faz a nossa vida, assim, fazer valer a pena. É isso, é pulsar, sabe? É o que vale a pena para mim. Então, como é que eu consigo integrar tudo isso? Não preciso negar nenhuma parte. Não preciso negar a minha mente, não preciso negar o corpo, não preciso negar aquilo que está no mundo, né? Como é que eu posso acolher tudo e realmente de forma integral estar no mundo da melhor forma? Que legal. Eu sinto que você vai, volta e traz para você, né? Sempre, né? Eu vou lá, mas eu tenho que vir para cá, para essa casa, né? Para esse. Exatamente. É sempre daqui a partida, né? E uma pergunta que não quer calar, Vanessa, porque você falou algo no início do nosso Trocando Ideias aqui, que me chamou a atenção, né? Quando você falou assim, algumas vezes eu fui meio resistente à astrologia e acabei que fui fazer meu mapa e tudo, e hoje você fala desse surgir aí da lua nova e tudo. É engraçado isso, porque a semana passada, você vai ter a oportunidade de escutar isso antes mesmo desse podcast ir ao ar. A semana passada eu tive uma entrevista com o Marcos Costa, que é do Desvendando os Astros, e essa entrevista vai ao ar aí, e eu fiz uma pergunta para ele, da qual eu quero fazer para você, porque assim, desse caminho do autoconhecimento, de querermos buscar dias melhores e queremos sermos pessoas melhores, tem muitos approaches, né? Tem muitos caminhos para seguir, né? Os convites são muito grandes, e aí eu percebo claramente também que as pessoas ficam confusas no que escolher, e segundo, quando que eu tô pronto, né? Tem mais um me oferecendo algo, quando que eu tô pronto para começar? E a pergunta que eu queria te fazer é assim, por que o yoga, né? Diante de tantas opções, o que você viu nessa ciência, nessa técnica, né? Nesse caminho, que te tocasse de tal forma que você falou, poxa, é isso que eu quero para minha vida, né? Como é que isso surgiu para você aí? Eu brinco que assim, eu entrei nesse caminho do yoga por um convite do yoga, porque eu também torcia o nariz para o yoga. Talvez isso você não saiba. Quando me falavam de yoga, eu falava, imagina, isso não é para mim. Não, isso não é para mim, é algo muito distante. Mas um dia eu decidi experimentar. Então, a convite de uma pessoa que ali estava perto de mim, vivenciando os meus processos de dores de estômago, dor de cabeça, né? Eu, poxa, por que você não experimenta? E aí, então, eu me permiti experimentar. E teve um momento da minha vida que eu fazia planos de academia, sabe? De 12 meses
mês ia 3 vezes. E eu fiz um teste de 4 aulas de yoga. E desde então eu nunca mais parei. Isso foi em 2010. Há uma década atrás, né? Já que a gente está falando que estamos começando uma nova década. E por que o yoga, né? O yoga me tocou de uma maneira que no início eu não conseguia encontrar palavras para explicar. Eu só conseguia sentir. Então eu acho que isso me conquistou no yoga, porque o yoga não traz dogmas, não traz nada pronto. Você tem que, né? E isso já faz parte também da minha característica pessoal. O tem que não funciona para mim, porque eu acredito exatamente assim, né? Nessa individualidade, nessa sacralidade, né? Da nossa existência. Então não somos todos iguais. Então o yoga me conquistou aí, sentindo onde estavam as resistências no meu corpo, onde eu estava me machucando, sabe? E começar a perceber os processos mesmo que vinham do ego, né? Às vezes muito para fora, ou às vezes tentando me esconder. Então eu falo assim, yoga me sacudiu, me virou de cabeça para baixo e é literal. Então, por exemplo, quando a gente vê o yoga hoje, né, nas mídias, está muito relacionado a posturas, porque é a parte que a gente consegue ver. Mas o yoga está acontecendo muito além disso, muito mais profundamente. Então, vou dar um exemplo, tá? Quando eu consegui fazer pela primeira vez uma postura invertida, eu caí aos prantos de chorar no chão mesmo, como criança, porque eu consegui entrar em contato com muitos medos que há muito tempo eu vinha escondendo de mim, dizendo que eu não sentia medo de nada, por exemplo. Nossa, então, assim, tô arrepiado aqui, que coisa linda. É um processo encantador, e isso não aconteceu só em uma postura, né? Estou dando exemplo justamente por isso. Quanto o corpo é inteligente e o quanto quando a gente dá atenção, quando a gente traz essa visão para o corpo de forma amorosa, acolhedora, quando a gente consegue escutar, quanta coisa a gente pode transformar, né? Então, e a gente não está falando ali só do corpo físico, né? E aí a gente vai mais profundamente, né? Nos nossos corpos mais sutis. Então, o yoga me conquistou aí, me proporcionou o sentir, sabe? E é me conectar com o meu processo. Então, não é chegar numa postura X como talvez o meu professor conseguisse fazer. Mas é o caminho, é isso. Acho que é algo muito importante. O yoga me ensinou a curtir o caminho, a curtir a jornada, sabe? Cada detalhe. E ali, profundamente mesmo, em cada respiração, sentindo o espaço ou sentindo onde tem resistência, né? Então, foi isso. Acho que a coisa mais linda que eu posso dizer é o yoga me ensinou a curtir a jornada. Então, hoje, por exemplo, né? Essa semana foi muito corrida. E aí, nesses momentos, sabe? Difíceis ou passando por algum processo familiar, eu vejo o quanto a minha prática me fortalece. O quanto ela me ajuda a fazer o que precisa ser feito no aqui e agora. Então, agora é isso. Respira. Fica com isso que o agora te apresenta. Sempre assim, Fá? Claro que não. É sempre assim. Então agora eu pratico yoga e eu não sinto mais raiva, não tenho dúvidas. De forma alguma, né? Assim, o que é gostoso é você começar a se perceber dentro desses processos também e mais rapidamente conseguir acolher, né? Transformar, e aí a roda gira. Eu acho que a própria aceitação dessa impermanência de estado, né, do qual você diz sempre assim, lógico que não. Eu acho que essa descrença, essa descristalização desse ser ideal, né, do tipo, puta, agora ela é isso e aí ficou iluminada, né? Eu acho que essa descrença é o grande barato da história, né, do tipo, eu sei que isto também passará, esse momento de paz interior e esse momento de fúria interior também passará. E eu aprendendo a lidar com essa instabilidade de forma mais amorosa, de forma do convite de vir no momento presente, onde eu vou saindo daqueles estados desconfortáveis com mais facilidade, né? Com mais inteligência emocional, enfim. Com mais presença, né? Com mais presença. Você falou aqui de curtir o caminho, a jornada, o detalhe, a respiração, o espaço. Quantas vezes nós somos convidados no decorrer da jornada de sair desse caminho, né, Vanessa? De sair do nosso ponto de equilíbrio, né? Quantas vezes? Logo no início eu te perguntei assim, quem é a Vanessa da fila do supermercado, né?
Como é que você tem, assim, você já deu muitas, já compartilhou muito isso aqui nessa conversa de hoje, mas assim, eu queria que você pudesse compartilhar, assim, quais hábitos você tem adquirido na sua vida, e aí eu queria que você, se você puder, abrisse o leque mesmo, né? Eu sei que você cuida da sua alimentação, do seu corpo, enfim, dos seus relacionamentos, né? Esses dias a gente conversando e eu alinhando com você esse trocando ideias de hoje, de datas, fazendo um alinhamento de data, você falou, Fá, eu vou tirar um período para que eu possa estar comigo. O que você vem fazendo na sua vida para que você possa ter uma segunda-feira sua linda, assim, sabe? Tirar os pés da cama com vontade de viver. Claro. Fá, eu criei, vamos dizer, uma rotina de autocuidado, né, que foi se construindo aos pouquinhos, naturalmente. Então hoje eu priorizo muito esses espaços, como esse exemplo que você deu, de estar comigo, né, para me conectar. Então, vamos lá, acordei hoje, né, sabendo de toda a jornada que eu tenho ao longo do dia. Então, assim como eu escovo os meus dentes, né, assim como eu escolho uma roupa para sair para trabalhar, eu também escolho cuidar da mente. Então, eu começo o meu dia, é sagrado. Então, isso é sagrado para mim, meditando. Então, Marcelo já sabe, meu marido, então esse momento, né, da manhã dedicado a isso, a silenciar, a aquietar e perceber ali se as emoções estão muito agitadas, né, que momento que eu estou vivendo, acolher isso. Também a prática de atividade física. Então, no momento que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente sedentária, né, só tinha espaço na minha agenda para trabalho, malemar para a família. Então, foi uma mudança também gradativa, de começar a compreender a importância desse cuidado, né? Então, a prática de atividade física faz parte da minha rotina. Algo que é fundamental e vital, assim como o alimento que eu como, é o contato com a natureza. Então, se não dá para ser todos os dias, né? Se não dá para ser numa floresta, se não dá para ir até a montanha, né? Nos pequenos detalhes. Então, se eu tenho uma grama perto de casa, é o contato com a grama perto de casa, né? Poder observar uma árvore, ou ao invés de escolher o caminho pela avenida, fazer o caminho que passa por um bosque, né? Então, esses pequenos detalhes que me nutrem, sabe? Eu percebo, é simples, está ao alcance da minha mão, eu não pago por isso. Uau, temperos, né? Exatamente. E é o simples, né? É o simples. Então, eu não preciso pagar para silenciar, né? Eu não preciso fazer um esforço tremendo para poder me conectar com a natureza. Então, eu posso fazer escolhas simples daquilo que me nutre, né? Então, são pequenos cuidados. Além de outras técnicas do yoga que eu uso também. Aí são mais específicas, né? Mas no meu dia a dia, eu diria isso, assim, é o silenciar. Então, a meditação é fundamental, a conexão com a natureza, o cuidado com aquilo que eu como, com aquilo que eu escuto. Então, que tipo de música eu escuto, que tipo de filme eu assisto. Como é que você se alimenta, né, Vanessa? Exatamente. Não só do alimento que vai nutrir o seu corpo físico, mas o alimento que vai nutrir a sua mente, que vai nutrir o seu espírito, né? Que vai nutrir realmente todas as suas outras partes, né? Isso, e as relações, né, Fábio? Sem contar as relações também, né? Relações que nutrem, né? Que a gente possa sempre um somar com o outro. Com quem que eu quero estar, né? Andar junto, né? Com quem que eu quero andar junto. Isso, muito legal você trazer essa coisa da simplicidade. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o querido João Blota, e ele disse, todos os dias a gente tem a oportunidade de contemplar pequenos milagres, né? E você falando do caminho entre, quando eu tenho que escolher entre a rua e o bosque, existe uma ilusão muito grande de que para viver tudo isso que você falou com tamanha simplicidade, é preciso não ter conta para pagar, é preciso ter dinheiro sobrando, é preciso ter... Que ilusão, né? Que ilusão. Você tem conta a pagar, você tem duplicata, você tem problemas do dia a dia, e com tudo isso eu faço a escolha de olhar para coisas simples, né? Porque ter contato com a natureza não demanda muitas vezes que eu mude de cidade, né? Quantos espaços existem em São Paulo deliciosos, quantos bairros eu cheguei em São Paulo
na minha época lá de representante, dizia, meu Deus, que bairro gostoso, que praça gostosa, né? Eu levava meu lanchinho ali dentro do carro, sentava naquele banquinho, ouvia passarinho no meio de São Paulo, sabe? Quantas vezes eu morei em frente à praia e não olhei pro mar, sabe? E aí, hoje eu sinto falta, né? Hoje nem tanto que eu tô aqui pertinho, mas quando estava em São Paulo eu sentia falta da praia. Ou seja, são pequenos milagres, né, Vanessa? São coisas simples que não demandam tanto dinheiro, tanto esforço para que eu possa contemplar, né? Exatamente, Fá. E até, vou voltar, né? Lá num comportamento anterior, eu sempre ficava esperando essas coisas grandes, né? Quando eu conseguir viajar para tal lugar, quando eu conquistar tal coisa. E o quanto realmente é extraordinário o simples, né? O simples, aquilo que está do nosso lado, aquilo que está pertinho, né? Então, isso também foi um aprendizado, foi um processo, né? De observar aquilo que está pertinho de mim. O simples. O quanto simples é significativo, né? É extraordinário. É extraordinário, é muito legal, muito legal. Ivan, o que você sente que a partir dessas escolhas suas, desses hábitos seus, desse modo de viver, desse jeito seu de funcionar, você tem contribuído, feito a diferença na vida das pessoas? Agora eu gostaria que você trouxesse a partir de você para as pessoas. Agora há pouco você falou, Fabrício, fiz um trabalho com médicos e tudo. Vai nessa linha, compartilha com o nosso ouvinte, diante das suas escolhas, como é que você sente que você tem contribuído para o outro e para o mundo melhor. Fá, muito do que eu compartilho no meu trabalho, além das técnicas de yoga, né? Além da técnica, é aquilo que eu experimentei, que eu experienciei. Okay. Né? Então, eu costumo falar para os meus alunos que os meus melhores professores foram aqueles que me ensinaram a, primeiro, corporificar a experiência, passar pela experiência para depois compartilhar. Então, né, dando exemplo, por exemplo, com os médicos, se a gente pensar, existe um pouco de, não diria, não é uma barreira, mas não, a espiritualidade, por exemplo, não é tão abordada nesse meio, né? Tanto que agora existe um movimento muito bonito, né, de abordar a espiritualidade numa consulta com um cardiologista, por exemplo, que eu acho fantástico, porque já foi comprovado, né, que o contato com a espiritualidade, com o autoconhecimento pode diminuir o número de casos de infarto. Uau. Então, fantástico isso, né? Extraordinário. Fantástico. Extraordinário. Então, nesse trabalho, eu costumo replicar exatamente o simples, Fá, e é de verdade, assim. Então, eu fiz um desafio, por exemplo, semanal com eles, trabalhando o sistema de chakras. Então, essa semana a gente vai pisar na grama. Não estranha, porque não é tão simples para a maioria das pessoas. Né? Mas como é experienciar o pisar na grama? Então, vamos? Então, assim, pequenas coisas trazendo para o dia a dia. Então, vamos começar com 5 minutos de meditação? Não precisa ser meia hora, não precisa ser sentado em lótus, não precisa um monte de coisa que a gente vai colocando como barreira, né? Vamos no simples, como é que a gente pode experimentar? Então, a gente começou experimentando o simples, juntos. E hoje eu recebo, sabe, mensagens no meu WhatsApp com um pezinho na grama, de foto com um pezinho na grama. De foto, hoje escolhi fazer minha caminhada na natureza, né? Hoje comprei um cristal. Então, são pequenas coisinhas que a pessoa primeiro experiencia e se aquilo passa a fazer sentido de fato, porque não é um dogma, né? Faça isso. Não, experiencia. Isso faz sentido para você? Isso, né, te conecta, te aproxima de quem você é e isso passa, né, a ser integrado. Então, muito do trabalho que eu faço, passa por isso, até pela visão da transpessoal. Então, nas minhas aulas de yoga, eu trago muito da visão transpessoal, né, justamente para que isso possa passar, sabe? Ser realmente autêntico também para quem está recebendo. Né? Nossa, eu acho que tem muito a ver esse autêntico que você trouxe agora com essa simplicidade, né? Eu sinto que tem muita... tá na mesma frequência, né? Essa autenticidade do simples, daquilo que é simples e tal. E, de novo, você volta desse simples. Que legal você poder trazer essa evidência, inclusive esse grupo de médicos, que eu acho que exemplifica bem, evidencia bem o que é um ambiente que notoriamente poderia ser frio de pessoas geladas ou pessoas
pessoas frias, eu não quero ter nenhum julgamento nessa fala minha, mas é que talvez seja algo notório, né, que as pessoas se interpretem assim, e como que você, com esse trabalho, com esse olhar simples, pode trazer humanização para isso, trazer energia, trazer amor, né, coisas tão usar na grama, né? Exatamente. E o quanto isso, eles foram sentindo o quanto essa simplicidade, as pequenas coisas no dia a dia fortalecem. E eles se sentiram mais conectados aos pacientes, com mais qualidade na escuta. Até porque esse grupo específico trabalha com paliativos, né? Eu diria que é uma área muito humana dentro de um hospital, né? Que está ali já com o paciente muito próximo da alma ali, né? Sim. Que já desconstruiu muita coisa. Então eles têm essa possibilidade ali de estar, né, num momento muito especial, que é o momento de soltar, né, vamos dizer assim, como a historinha de Garuda, voltar para a alma, que é grande, que não tem limitação do corpo, né? Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim, e é muito gostoso hoje continuar conectado com esse grupo, assim, ser conectado a esse grupo e receber deles, né, o quanto eles conseguem usar, né, porque aplicar mesmo no dia a dia, né? Se você encontrasse com o ouvinte do podcast Segunda-feira Sua Linda, assim, sabe? Aquela entrada no elevador, assim, que você sentisse ali uma vontade de compartilhar algo com essa pessoa que pudesse tocar a vida dela, sabe? Aquele speech elevator ali, do tipo, vamos chegar no 15º andar, ela vai sair, eu tenho essa oportunidade de, de repente, ser instrumento e tocar essa pessoa. O que você diria a alguém que cruzou o seu caminho, que você sente que ela pode levar com ela, não com uma receita de bolo, uma dica infalível, mas algo que você sente que você possa tocar essa pessoa? Eu diria que para essa pessoa não ter receio de se desconstruir. Uau. De se permitir visitar, revisitar a própria história, as próprias crenças. Não na busca da perfeição, eu sempre falo isso, mas numa busca realmente de se descobrir a todo instante, né? Então, de perceber a vulnerabilidade, encontrar força nessa vulnerabilidade. Então, não ter medo de se desconstruir quantas vezes for necessário. Uau, é preciso coragem, né, Vanessa, para essa desconstrução, porque eu posso encontrar alguém que eu não conheço, né? Sim. E é bem provável que sim, e pode ser uma linda descoberta, né? Uma linda. Exatamente. Já que você mesmo disse lá no início, nós somos, em essência, amor, uma luz própria, uma lumina, né? E Fá, eu falo isso também porque muitas vezes, até nesse caminho da espiritualidade, no processo da busca, às vezes a gente se cristaliza no meio do caminho e volta a se identificar, sabe? Então, por isso eu digo, várias vezes ao longo da jornada, a gente precisa se desconstruir. Principalmente nesse caminho, né, da busca pelo autoconhecimento. Então é um processo contínuo, né? Eu me desconstruo ali, aprendo, volto, regenero, né? E assim vai. Muito bem, muito bem. Eu conversei aqui com Vanessa Screpani, terapeuta transpessoal, uma querida amiga, professora de yoga, alguém que está ajudando na jornada, equilibrar corpo, mente, coração, que fala do simples com muita amorosidade, que fala de pequenos gestos que podem fazer com que a gente descubra a nossa essência própria, a nossa essência que é amor, que não tem receitas milagrosas, né? Que sabe que nessa jornada isso está tão bom assim, mas que eu posso me reconectar com a minha essência, comigo mesmo. Querida, muita gratidão mesmo. Você falou no início assim que a gente se conhece há algum tempo, caminha juntos, e realmente, né? Agora eu não tinha dúvida que você iria deixar comigo muita coisa. Eu tenho observado você de longe com muita admiração, porque realmente eu sei o quanto que você teve que se desconstruir, né, de algumas crenças, para que você pudesse realmente entrar em contato com essa essência tão amorosa. Você tem compartilhado de um sorriso do Shane mesmo, né, que eu falo, que é um sorriso que tem descoberto realmente o amor por si mesmo e podido contribuir para um mundo melhor, como essa experiência que você trouxe aí com os médicos. Eu recebo minha gratidão, tá? Por quem acolhe aqui no podcast Segunda-feira Sua Linda, alguém que realmente tem feito diferença na minha vida, viu? Obrigado mesmo, tá? Fá, estou muito feliz. Receba a minha gratidão também por essa jornada que a gente compartilha, né?
por todas as coisas que a gente já aprendeu juntos e por abrir esse espaço, esse canal tão lindo que você está construindo agora, que eu tenho acompanhado e acredito muito. Já ouvi aí a Marcelo Germano, o João Blota, né, que já conversaram com você, trocaram ideias. E assim, fico muito feliz de fazer parte disso e de poder contribuir, né, com um pouquinho daquilo que eu já vivi, com aquilo que eu devolvo hoje. E é isso, é uma jornada, a gente segue aprendendo juntos mesmo. Gratidão. Obrigado, querida. Aonde que o ouvinte do podcast Segunda-feira Sua Linda, ele pode te encontrar, ele pode te achar, ele pode acompanhar seus trabalhos? Aonde que... quais são os seus canais, assim? Compartilha com a gente. Hoje o meu canal no Instagram é o canal mais forte, onde ali ele pode encontrar caminho para o meu site, caminho para os eventos. Então, @Vanessa Screpani, né? É um canal ali que a gente pode trocar bastante coisa. Presencialmente, você está mais em Jundiaí, é isso? Jundiaí, né? Região de Jundiaí. E com eventos, cursos na região de São Paulo. Ok. Tá bom, querida. Obrigado, viu? Gratidão mesmo. Foi muito bom te ver, tá? Gratidão, Fá. Muito bom te ver também. Obrigado por ter aceitado o convite. Um beijo grande para você, tá bom? E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio@saiter.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.